Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui em mais esse culto online para a glória e honra do nosso Deus, trazendo a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E desde já eu já quero declarar: a bênção de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre o teu lar, seja sobre a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida. E que essa palavra venha te abençoar poderosamente. Mas antes de nós entrarmos, na palavra de Deus, eu quero trazer para você alguns avisos, amém? No que diz respeito à nossa semana. Então, lembrando que na terça-feira nós temos logo pela manhã pelo Facebook IEQ Amanda 1, nós temos o devocional Boa Semente às 9h15 da manhã. Lembrando que é toda terça, toda sexta-feira às 9h15 da manhã pelo Facebook, o devocional Boa Semente, onde o pastor Wendel e os seus auxiliares, compartilham uma palavra de Deus e nós temos um momento de intercessão, amém? O devocional Boa Semente, ele tem se transformado num tempo de intercessão em favor da sua vida, em favor da sua família, amém? E nós temos na quarta-feira os 7 minutos de reflexão com o pastor Wendel pelo Instagram, a 12h30, amém? Então, fica atento lá. Toda quarta-feira, 12h30, 7 minutos de reflexão com o pastor Wendel. Lembrando, que o endereço do canal no Instagram do pastor Wendel é @prwendel28, amém? Assista e compartilhe com seus amigos, amém? Lembrando também que na quinta-feira nós já vai para a segunda semana da campanha Águas Purificadoras, às 19h50, o culto presencial aqui na igreja. Na terça você não precisa fazer a sua reserva, mas na quinta-feira você precisa fazer a sua reserva pelo WhatsApp da igreja, DDD 19 99909 8830. Faça a sua reserva, porque lembrando que os lugares são limitados, amém? Não deixe de fazer a sua reserva. E no próximo domingo, nós temos a Santa Ceia, amém? São 2 cultos, Faça a sua reserva pelo WhatsApp, culto às 16 horas e culto às 18 horas. Não deixe de fazer a sua reserva. Vamos à palavra de Deus? Amém? Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fazer a leitura aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Palavrinha difícil, Efraimita. Agora acertei. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Vamos parar por aqui a leitura e nós vamos orar, amém? Senhor, primeiramente eu quero louvar o teu nome e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, Pai bendito, eterno e soberano, que nós temos, Pai, de meditarmos na tua palavra. Através, ó Pai, desse culto online, levando a palavra de vida, a palavra de amor, a palavra de graça, a palavra de salvação, Pai, a todos aqueles que estão assistindo a esse culto. E quero agradecer ao Senhor, Pai, por cada vida que agora está recebendo essa palavra. E peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale a cada coração, que o teu Santo Espírito, Pai, fale poderosamente no íntimo de cada coração que está recebendo essa palavra. E que o querer do Senhor, os planos do Senhor, o propósito do Senhor, os sonhos do Senhor se cumpram sobre cada uma dessas vidas, sobre cada uma dessas famílias. E que seja, Pai, tudo, simplesmente tudo, para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor em Cristo Jesus. Desde já eu agradeço ao Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor por essa palavra. E profetizo o milagre, os sonhos do Senhor, no coração de cada um que está recebendo essa palavra, para a glória, a honra e louvor do nome do Senhor. Assim seja, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, essa palavra que Deus colocou no meu coração já faz algum tempo, a respeito de sonhos, né? É muito importante para nós nesses dias, né? Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Isolamento social, Covid-19. Mas a palavra do Senhor vem nos lembrar hoje que nós precisamos voltar a sonhar. Existem alguns inimigos dos sonhos, principalmente dos sonhos de Deus, amém? E nós vamos meditar um pouco nesse texto, vamos ver quais são esses inimigos e o que nós precisamos fazer, amém? Debaixo da direção do Senhor, pela sabedoria da palavra de Deus, o que eu e você precisamos fazer para manter esses assassinos dos sonhos que Deus tem colocado no meu e no seu coração bem longe de nós, amém? Que os sonhos de Deus, eles venham crescer, amém? Que eles venham se realizar, porque o nosso Deus realiza sonhos, amém? E o maior de todos os sonhos é o sonho de Deus, o sonho da criação, o sonho da salvação, o sonho da redenção de toda a criação de Deus em Cristo Jesus. O pecado entrou no mundo, não é verdade? O diabo tentou bagunçar tudo, mas o sonho de Deus permanece firme. O sonho de Deus permanece de pé até hoje, amém? E Cristo Jesus, ele veio dar vida, dar forma a esse sonho, trazendo redenção para mim e para você, perdoando os nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados, a dívida dos nossos pecados lá na cruz, onde Jesus foi morto, foi crucificado, mas não permaneceu ali, não é verdade? Ele ressuscitou, ele venceu a morte para nos trazer salvação, redenção e vida eterna, nos livrando da condenação que nós estávamos por causa do pecado, amém? Então, o maior de todos os sonhos é o sonho de Deus, amém? E Deus coloca sonhos no nosso coração, e que nós venhamos viver cada um desses sonhos para a glória de Deus. E nós temos aqui uma mulher, Ana, uma mulher que tinha um grande sonho, o sonho de ser mãe. Ana era estéril, né, como diz a palavra, mas no verso 6 e 7, nós conhecemos o quê? A primeira assassina de sonhos, Penina. Quem é Penina? Era a segunda esposa de Eucana.
Penina era a rival de Ana, competidora, provocadora. Ela simboliza aqui os invejosos, aqueles que lutam o tempo todo para impedir que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida. E como eu já disse, a Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, e Ana era o que? Ela era estéril. E Penina, a sua rival, essa grande invejosa, ela não deixava a Ana esquecer a sua esterilidade. E ficava lembrando Ana o tempo todo de que ela não podia gerar filhos. Ela tentava de todas as formas, provocando, irritando, lembrando Ana da sua esterilidade, ela tentava assassinar esse sonho no coração de Ana. Mas esse sonho no coração de Ana não era só de Ana, era um sonho de Deus. Era um sonho que Deus havia colocado ali no coração dessa mulher, porque lembra, né, que essa história se acontece naquele tempo em que os filhos de Eli haviam se corrompido e o sacerdote Eli não disciplinava os seus filhos. E Deus havia prometido, né, que tiraria o sacerdócio da família de Eli e daria a outro. E Deus estava precisando do quê? De um sacerdote. E Ana queria só ser mãe. Então esse sonho do coração de Ana bateu direto, né, com a necessidade de Deus. E Penina fez de tudo para tirar esse sonho do coração de Ana. Por quê? Porque quando nós sonhamos, né, quando eu e você estamos sonhando, e principalmente os sonhos de Deus, todo sonhador ele se esquece das dificuldades que existem ao longo do caminho para realizar o sonho. Porque o sonhador não está preocupado com o problema, ele não está preocupado com as dificuldades. Ele simplesmente acredita, ele crê naquele sonho e tudo que ele almeja, tudo que ele deseja é viver aquele sonho, é realizar aquele sonho. Porque, num certo sentido, os sonhos enchem o nosso coração de fé, não é verdade? E é importante nós sonharmos, porque sonhar é viver. Quando nós deixamos de sonhar, num certo sentido, nós deixamos de viver. Porque os sonhadores têm meta, os sonhadores têm planejamento, têm alvos a ser conquistados, não é verdade? E nós buscamos a realização desses sonhos em Deus, buscando na força de Deus, buscando na graça de Deus. E é exatamente o que nós vemos aqui. Penina tenta matar esse sonho, porque todas as vezes que Ana sonha, né, com o barrigão, né, a criança, né, se movimentando dentro dela, Penina lembra de que ela é estéril. Mas mesmo assim, Ana não deixa de sonhar. Amém? Ana, ela não deixa de sonhar. E eu quero te dizer nesse momento, volte a sonhar. Se alguma penina surgiu na sua vida, lembrando para você de tudo aquilo que falta para você realizar esse sonho, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que Deus tem tudo o que você precisa para realizar esse sonho. Você só precisa continuar crendo, continuar acreditando, continuar buscando em Deus, que é o que Ana faz. Ana, todos os anos, ela sobe junto com seu esposo ao templo para adorar, para glorificar, amém? E nesse ano, como os anos anteriores, não foi diferente. Ana mais uma vez sobe ao templo e derrama o seu coração diante do Senhor, apresenta diante de Deus o seu sonho, amém? E volta realizada. Esse é o mais importante de tudo. Então esse primeiro assassino aqui, ó, os invejosos, aqueles que ficam te lembrando o tempo todo que você não pode, que você não tem condições, lembre-se de que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Amém? Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, a palavra do Senhor fala assim, ó: pois tantas quantas forem as promessas de Deus,
todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus, pela fé em Jesus Cristo, nós temos o amém de Deus. Nós temos o assim seja de Deus. Amém? E que eu e você possamos viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus, porque os sonhos são as promessas de Deus no nosso coração. Amém? Que nós buscamos viver para a glória de Deus. Amém? Muitas vezes somos tentados a sentir inveja daqueles que estão vivendo aquilo que nós sonhamos para nós um dia. Pode até ser que Ana em algum momento tenha sentido inveja de Penina, pelo fato de Penina ser mãe, enquanto ela não conseguia ser mãe, porque o texto fala aqui para nós, né, que ela estava aflita na sua alma, né? Estava agoniada pelo fato de ser estéril, mas não estava comendo, né? Diz o texto aqui no verso 7 que ela chorava, que ela não comia, mas nós não podemos nos esquecer, seguindo o exemplo de Ana, que mesmo com toda essa luta, com toda essa dificuldade, ela não abriu mão desse sonho. Não abra mão do sonho que Deus colocou no seu coração. Se é para a glória de Deus, como foi aqui com Ana, amém? Lembrando que o filho que Deus deu para Ana, o profeta Samuel, foi um grande sacerdote, um grande juiz nas mãos do Senhor, amém? E foi um homem de Deus que viveu para a glória de Deus. Então esse sonho que Deus colocou no seu coração, não deixe o inimigo tirar do seu coração, não deixe o inimigo matar esse sonho no seu coração, mas alimente esse sonho dia após dia pela palavra de Deus, buscando ao Senhor como Ana fazia ano após ano, subindo ao templo, adorando a Deus, glorificando a Deus, porque no tempo certo, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que há um tempo determinado por Deus para o cumprimento de todas as coisas, amém? Na hora certa, no tempo certo, Deus vai dar todos os recursos, toda a condição que você precisa para que esse sonho se realize para a glória, a honra e o louvor do nome dele, amém? E você dará testemunho da grandeza do Senhor, como nós temos aqui o testemunho de Ana, registrado no livro do profeta Samuel, amém? Nós temos o exemplo de José, né? O inimigo usou os próprios irmãos de José para matar o seu sonho. Mas sempre vale a pena o quê? Confiar em Deus, esperar no Senhor, porque em Deus nós podemos sim vivermos os nossos sonhos para a glória do Senhor, fazermos proezas pelo poder, pela autoridade que só o Senhor pode nos dar. Amém? Por toda a provisão que só o Senhor pode nos dar. E o Senhor te diz nessa noite, o Senhor te diz agora, nesse momento, que você precisa voltar a sonhar. Amém? Continue sonhando para a glória de Deus. Não pare de orar em favor desse sonho. Amém? Apresente ao Senhor como Ana, ano após ano, subindo ao templo, apresentando a Deus o sonho dela de ser mãe. Continue orando, continue intercedendo. Lembra de Lucas capítulo 18? Aquela viúva perseverando. Juiz, julga a minha causa. Era um sonho que ela tinha ali a ser realizado e ela perseverou e recebeu a sua vitória. E nós que perseveramos, crendo no Senhor, apresentando ao Senhor os nossos sonhos, também teremos vitória para a glória e honra do Senhor. Insista com Deus, amém? Insista com Deus. Peça diariamente, Senhor, se esse sonho é de ti, não deixe ele morrer. Nenhum assassino vai matar esse sonho que o Senhor colocou no meu coração, porque aquilo que é de Deus não morre. Amém? Aquilo que é de Deus, o inimigo não consegue matar. Lembra, nos dias de Moisés, o faraó mandou matar todos os meninos, mas aquele que era plano de Deus, sonho de Deus,
para trazer a libertação ao seu povo. O inimigo não conseguiu matar. Os sonhos de Deus, ninguém mata. Amém? O inimigo não mata. Continue sonhando. Porque se esse sonho for de Deus, nada pode matar. E você vai viver para a glória de Deus. Nós temos aqui um segundo inimigo. No verso de número 8, nós temos quem? Eucana, o esposo de Ana, né? Por amar tanto sua esposa Ana, ele a encoraja a esquecer o sonho de ser mãe, né? Então Eucana, verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele quis ser gentil com a sua esposa, não é verdade? Mas o que acontece? O inimigo ele pode usar dessas gentilezas de pessoas que verdadeiramente nos amam, né? Para tentar assassinar, para tentar matar os sonhos de Deus que estão no nosso coração. Amém? O inimigo tentou aqui usar o seu esposo, né? Para tentar matar esse sonho de ser mãe no coração de Ana. Ana queria simplesmente um filho, mas Deus tinha planos maiores. Os sonhos de Deus para Ana eram muito maiores. Ela foi mãe de um dos maiores profetas, sacerdote e juiz do Velho Testamento. Sonho de Deus. Amém? Sonho de Deus. O que a gente aprende aqui, né? Uma coisa que a gente não pode se esquecer, como eu estava falando acerca de Moisés, Moisés foi o sonho de Deus para a libertação do seu povo do Egito. E Moisés cumpriu com esse propósito de Deus, levando o povo de Deus, né, a sair da escravidão do Egito. E eles tiveram que peregrinar pelo deserto por 40 anos, né? Foram 40 anos peregrinando pelo deserto. E eu quero dizer para você que só se chega a Canaã passando pelo deserto. O que significa esse deserto? O deserto ele simboliza o caminho de Deus para nós realizarmos o sonho. O caminho de Deus para nós conquistarmos as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Eles poderiam chegar em pouco tempo até o Egito. Até a terra prometida. Canaã, a terra que Deus havia prometido. Mas o texto diz que eles ficaram peregrinando por 40 anos no deserto. Por quê? Esse caminho que Deus estabelece para nos levar à terra prometida, à realização do sonho, é o tempo que nós precisamos, o quê? Para Deus tratar conosco, amém? Para amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa fé, amadurecer a nossa fé, porque só se toma posse, só se conquista um sonho, só se vive um sonho naquele que persevera, amém? Então sim, nós vamos encontrar Eucanas pelo caminho, aqueles, né, que com grande amor, que com muita gentileza vão tentar nos fazer desistir do sonho. Penina, a primeira assassina, tenta fazer Ana desistir, irritando, provocando, desanimando Ana. Mas aqui nós temos uma segunda estratégia do inimigo. Ele vai usar pessoas que te amam, que quer o seu bem, para tentar fazer você desistir do seu sonho. Amém? Mas não se deixe enganar, não se deixe seduzir pelas palavras de encantamento que fogem ao propósito de Deus. Amém? Ana, ela não é ingrata com seu esposo, mas ela tem um sonho. Tem coisas que as pessoas à nossa volta, por mais que nos amem, elas não irão entender. Porque só quem sonha sabe o valor de um sonho. Ana sabia exatamente o valor que o sonho dela tinha. E só você
entende e sabe o valor do seu sonho. Por isso não abra mão dele, amém? Principalmente o sonho que vem de Deus. Então não adianta você ficar brigando com seu marido, ficar brigando com a sua esposa, ficar brigando com seu pai, com a sua mãe, com os filhos, com a família, com os amigos. Não adianta ficar brigando por causa do seu sonho, porque eles não vão entender a grandeza desse sonho, o valor do seu sonho, e muitas vezes, por verdadeiramente te amar, eles não conseguem discernir a grandeza do sonho que Deus colocou no seu coração. Por isso que você deve perseverar orando. Não brigue com as pessoas, amém? Mas não deixe de orar pelo seu sonho. E não deixe de falar com Deus acerca dele, amém? Para que o inimigo não use essas pessoas que verdadeiramente até te amam, mas o inimigo tenta usar dessas pessoas para fazer você desistir do seu sonho. Mas você sabe, só você sabe daquilo que Deus colocou no seu coração. Por isso, não abra mão dele. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não é verdade? Muitos estão desistindo, muitos estão abrindo mão do seu sonho, mas o Espírito Santo de Deus vem hoje fazer você se lembrar daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque aquilo que Deus colocou no seu coração é grande. E é muito importante, não só para você, principalmente para Deus. Porque o seu sonho vai trazer libertação, graça, amor, perdão para muitas vidas. O sonho de Deus se realizou através de uma mãe que teve um filho lindo, que o escondeu numa cesta de junco, betumou com todo cuidado e colocou no rio. Porque aquela mãe olhou para aquele menino lindo, como diz o texto. A Bíblia fala que Moisés era muito lindo. E quando Joquebede olhou para aquela criança, ela falou: não, Deus tem um sonho, Deus tem um plano para a vida desse menino. E tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer para preservar a vida desse menino. E ela fez. Tudo que estava ao alcance dela, ela fez. E entregou aquele menino ali, colocou naquele rio, lembrando que o rio Nilo, né, naqueles dias era um rio muito cheio de jacarés, mas Deus se incumbiu de guardar e de proteger aquela criança, porque o sonho de Deus para a vida daquela criança era muito grande. E quem foi Moisés? O grande instrumento nas mãos de Deus, né? Um homem que foi o instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo amado de Deus da escravidão do Egito. Por isso que a gente não pode deixar de sonhar, porque os sonhos de Deus estão acima de nós, vai além de nós, amém? O seu sonho vai muito além daquilo que você pensa. Louvado seja Deus, amém? E eu quero dizer uma coisa, ó, Filipenses capítulo 2, verso 13, né? Precisamos estar muito atentos a isso, né? Aos sonhos de Deus. Não permitir nenhuma sugestão do inimigo para que a gente venha trocar esse sonho, porque Eucana sugere que Ana troque de sonho. Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu sou um marido que vem encher teu coração. Será que você precisa ser mãe? Eu não lhe sou o bastante? Faz ali, sugere uma proposta, né, para ela trocar. Precisamos estar muito atentos a isso, porque, como eu já disse, nem sempre os nossos sonhos são nossos, mas são sonhos de Deus para nós. E como eu disse, esses sonhos estão acima de nós. Esse sonho que Deus colocou no seu coração vai trazer bênção para muitas pessoas, né?
Porque como eu estava dizendo, Filipenses capítulo 2, verso 13, porque é Deus o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então que essa boa vontade de Deus continue operando em nós, o querer de Deus. Amém? E dando a nós toda a força, todo o recurso, toda a determinação, toda a coragem, toda a energia, todo o discernimento, todo o planejamento, toda a instrução, toda a direção que nós precisamos para realizar esse sonho. Amém? Que assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Isso está lá em Isaías capítulo 49, verso 23. Aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Ou seja, esse sonho vai ser realizado. Por quê? É sonho de Deus. O sonho nos alimenta. Os sonhos de Deus, então, muito mais. Porque ninguém pode matar um sonho de Deus. O sonho nos põe de pé, não é verdade? O sonho nos põe de pé, nos dá força, nos dá ânimo, determinação para continuar lutando até o sonho realizar para a glória de Deus. E isso é muito importante, né? Eu coloquei aqui, ó, não espere, né, que as pessoas à sua volta, né, cônjuge, filhos, pais, venham entender o sonho que Deus colocou no seu coração. Mas você precisa estar ciente, você precisa estar muito bem consciente do que Deus colocou no seu coração. E não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Porque o próprio Deus, conforme Filipenses 2,13, vai dar toda a condição, todo o recurso, tudo que é preciso para que esse sonho venha se realizar em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. E o terceiro assassino aqui, nós temos o sacerdote Eli. Do verso 9 ao verso 19, eu não vou ler por causa do tempo, mas depois você lê com calma na sua casa, amém? Ele quase matou, né? O sacerdote Eli aqui quase matou o sonho de Ana por não discernir o propósito de Deus. Até mesmo porque o sacerdote já estava, né, longe do propósito do Senhor, né? Por isso que Deus resolve levantar um outro sumo sacerdote, porque Eli já tinha saído ali, né, do propósito do Senhor, não estava disciplinando os seus filhos, né? Até Deus chega a dizer que o sacerdote Eli estava honrando muito mais aos seus filhos do que ao Senhor. E isso é terrível. Quando nós deixamos de honrar a Deus na nossa vida, quando você deixa de honrar a Deus, você começa a perder, amém? O propósito de Deus. Aí Deus vai procurar outro, né? Aconteceu com Saul também, né? O rei Saul começou a fazer mais a vontade do coração dele, não obedecia, né, o que Deus colocou ali para ele fazer. Aí Deus falou, não, já me provi de um outro rei, um rei segundo o meu coração, que é quando Deus manda o próprio profeta Samuel, não é verdade? Ungir a Davi, rei, no lugar de Saul. Então a gente precisa tomar muito cuidado para nós não desonrarmos ao Senhor na nossa vida. Porque quando você desonra a Deus, Deus levanta outro para realizar o sonho. Amém? Mas que nós, eu e você, continuemos honrando ao Senhor dia após dia na nossa vida, para que nós continuemos, né, como peça nesse sonho de Deus, nesse plano de Deus, amém? Fazendo parte dos planos do Senhor. Então, o que aconteceu aqui com o sacerdote Eli? Como que ele tentou assassinar o sonho de Ana? Quando não discerniu o propósito de Deus, né? Quando não há discernimento do propósito de Deus, a pessoa acaba se tornando um assassino de sonhos, né? E muitas das vezes
as pessoas acabam, né, se tornando assassino dos sonhos que Deus colocou no nosso coração, justamente por não discernirem a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente compartilha os nossos sonhos. Nós podemos sim compartilhar os nossos sonhos, mas com pessoas que são de Deus. Porque as pessoas que são de Deus vão discernir. Amém? Não, eu vou estar orando, Deus vai te dar graça, não, Deus vai te levar para esse lugar, Deus vai te honrar, vai te abençoar, porque aqueles que são de Deus, né, e lembrando que o sacerdote Eli aqui já estava um pouquinho longe, né, dos planos do Senhor, e o sacerdote não teve esse discernimento, porém Ana não se deixou levar, ela não deixou de sonhar, ela não parou de sonhar, amém? E o mais interessante aqui, que diante da tristeza por não engravidar, Ana havia até parado de comer, deixou de fazer coisas básicas, né? Não estava se alimentando bem, né? Ficou um pouco desanimada, ficou um pouco abatida, mas mesmo com todo o desânimo, com todo o abatimento, aonde que Ana estava? Ela não ficou em casa, ela foi ao templo para adorar ao Senhor, amém? Não deixe nada de parar, mesmo cansado, cansada, desanimado, desanimada, não deixe de buscar o Senhor, amém? Não deixe de congregar, não deixe de cultuar a Deus, não despreze o que Deus está fazendo nos nossos dias hoje. Nós estamos com os cultos presenciais, graças a Deus, né, os nossos amados irmãos da terceira idade agora podem, né, participar do culto juntamente conosco. Ainda não estamos com 100% de presença, né, conseguimos 40% de presença, mas não despreze, amém, esse pouco que o Senhor tem nos dado, porque o nosso sonho é voltarmos 100%, estarmos na casa de Deus, cultuando ao Senhor, amém? Por isso nós não podemos desprezar cada avanço que o Senhor nos concede, por menor que ele seja. Um dos temas, né, desse ano, que nós tivemos no início do ano, nos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, um dos temas que nós tivemos foi: não despreze os pequenos começos, amém? Então, não despreze esse tempo, por mais pequeno que seja, mas nós estamos voltando, é pouquinho ainda, 40%, estávamos com 30%, aumentamos para 40%, pode ser pouco? Pode ser pouco, mas nós precisamos honrar cada passo, amém? Cada conquista, por menor que ela seja, porque cada pequeno passo, cada pequena conquista é o que vai nos conduzir, que vai nos levar à plenitude do sonho, amém? A conquista plena do propósito de Deus, do sonho de Deus para a nossa vida. Por isso que a gente tem que valorizar cada pequena conquista. Então, mesmo abatida, a Ana não ficou em casa. Ela subiu ao templo para adorar o Senhor, amém? Por que eu estou falando isso? Porque o natural Deus não faz, amém? O natural Deus não faz. Ana podia se dirigir ao templo e ela o fez. Depois, né, no verso 19, ela teve intimidade com seu esposo, né, no verso 19 do capítulo 1. E naquele momento que ela estava ali amando seu esposo, né, Deus se lembrou dela. Amém? E ela concebeu, como diz o texto bíblico. Então, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Amém? Então, faça a sua parte e deixa que o sobrenatural Deus faz. Amém? Ana saiu com a palavra do sobrenatural de Deus, né? Lá ali no verso de número 17, né? Onde diz assim, ó: então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, né? Porque ela explica, né, para o sacerdote que ela não estava embriagada, que ela estava amargurada, né? Ela fala assim, ó:
No verso 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Né? Então, Eli pensou que ela tivesse embriagada, porque ela estava tão aflita, né? Tão deprimida ali na sua alma, tão angustiada, que ela só movimentava com os lábios, né? Não tinha força nem para falar em voz alta. Mas ela explica para Eli, e a resposta de Eli foi: então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Então, ela mesmo angustiada, mesmo aflita, ela não deixou de buscar o Senhor, que é a parte que cabia a ela, porém o sobrenatural, Deus operou sobre a vida dela. Amém? E após receber essa palavra de Deus, ela se animou, né? Recebeu ali a palavra de vitória, se alimentou, e depois à noite teve festinha com seu esposo, e Deus se lembrou dela, amém? E ela concebeu. E eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, né? Não se ressinta com aqueles que não discernem o propósito de Deus para sua vida. Porque Ana não se ressentiu com o sacerdote Eli. Mesmo não discernindo a princípio a situação de Ana, ela não questionou, ela não criticou o homem de Deus, não ficou falando mal dele, mas ela foi humilde para explicar a sua situação ao sacerdote. Amém? E qual é a lição que nós tiramos aqui, né, dessa humildade por parte de Ana para com aquele que não discerniu o sonho que Deus tinha para a sua vida, né? O que temos para receber de Deus virá do seu profeta. O homem, ele pode errar, mas o Deus que dirige o seu servo, o Deus que dirige o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus, não erra. Amém? Então eu estou aqui como uma mulher de Deus, para a glória de Deus, uma pastora de Deus, para trazer essa palavra de Deus ao seu coração, para que você volte a sonhar. Amém? Se em algum momento eu deixar de discernir o propósito de Deus para a sua vida, me perdoe. Mas o que Deus tem para liberar sobre a tua vida, é o homem de Deus, é a mulher de Deus que Ele vai usar. Amém? E eu estou aqui como mulher de Deus, como pastora de Deus, para abençoar a tua vida. E que você continue firme nesse propósito de Deus para a tua vida. Que você continue firme nesse sonho que Deus tem colocado no seu coração. Que você continue orando, que você continue buscando a direção de Deus, que você continue crendo e confiando no Senhor. Mesmo se alguma coisa parecer estranha, não deixe de confiar em Deus, porque Ele está no controle. Amém? E Ele vai dar, Ele vai conceder tudo o que você precisa para que esse sonho se realize para a glória e honra do Senhor. Amém? Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo hoje de pandemia. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar. E os sonhos de Deus. Amém? Porque Deus ainda tem muita coisa para realizar através da minha vida e através da sua vida, para que mais vidas, mais pessoas, mais famílias sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, sejam abençoadas pela palavra de Deus e por tudo aquilo que Deus está fazendo através de mim e através de você. Amém? Fique com essa palavra de Deus no seu coração e nós vamos orar. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar por cada sonho que o Senhor tem colocado no meu coração e no coração dessa vida que me assiste. Os sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração estão
além de nós, estão acima de nós, porque são sonhos que visam o propósito do Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu poder, pelas boas novas do teu evangelho, Pai. Então, Senhor, se essa pessoa que está me assistindo agora colocou o sonho do Senhor na gaveta, que ela o retome, que ela volte a sonhar, que ela volte a orar, que ela volte a interceder por esse sonho. Porque tudo é para a glória e honra do Senhor. E que nós venhamos a viver dia após dia honrando ao Senhor, para que nós permaneçamos os planos do Senhor. Amém? Porque conforme Jó 42:2, os planos do Senhor não podem ser frustrados. E que eu e todos que estão recebendo essa palavra venhamos ter o cumprimento dos planos do Senhor na nossa vida e na nossa família. Amém? Para a glória, a honra e louvor do nome do Senhor em Cristo Jesus. Assim seja, Senhor. E graças te damos, Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana poderosa. Amém? Na presença de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração que eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com o teu povo. Agradecendo ao Senhor por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradecendo ao Senhor pela direção do teu Santo Espírito, pelo poder do teu Santo Espírito, me conduzindo e me dirigindo o tempo todo para o louvor do teu nome. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Eu tenho um canal no YouTube, Pastora Adriana Soares. Eu postei um vídeo para abençoar a sua vida. E eu quero te convidar a entrar lá no canal, a se inscrever no canal, a dar o seu like e a compartilhar essa palavra para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? E desde já eu agradeço a você em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.